Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vivo venha guardar nossa mente e o nosso coração nesse tempo que se chama hoje. Mais um dia que nós temos para meditar nas Escrituras, mais um dia para sermos por elas transformados. Amém? Hoje eu estou aqui pela primeira vez sem ser ao vivo, né? Tô deixando essa live aqui, fazendo uma live, mas deixando ela aqui arquivada para liberar o vídeo no dia 22, na segunda-feira, né? Essa semana, para honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo vivo, que sabe exatamente o que a gente precisa. Nós, eu e minha família, estamos descansando, estamos em férias, mas eu não queria deixar de enviar os vídeos, né, para meditarmos nas Escrituras, mesmo nessa semana de férias, para que todos nós possamos terminar esse ano, né, entendendo melhor de toda a Escritura, tendo esse tempo propício, né, de meditação nela, de entendimento mais profundo. Então, por isso eu tô deixando esse vídeo aqui. Amém? Muito alegre por poder falar desse livro de Daniel. Hoje nós vamos meditar em 4 capítulos do livro de Daniel. Nós vamos do capítulo 5 até o capítulo 8, muito profético, muito simbólico, muito escatológico, muito espiritual, mas eu creio que o Espírito Santo nos trará o entendimento e a revelação e nos ensinará a colocar em prática muitas coisas que nós vamos aprender aqui. Amém? Vamos fazer uma oração? Senhor Jesus, tudo é por Ti, tudo é para Ti e é Tua glória. Eu Te louvo e agradeço, Senhor, pela Tua palavra, pelas Escrituras. Eu Te louvo e agradeço, Espírito Santo, porque sem Ti nós não conseguiríamos aprender. Tu és o nosso mestre, Tu és o nosso professor, aquele que Jesus, o nosso Senhor, nos disse: Ele vos ensinará todas as coisas. Eu clamo, Espírito Santo, porque para que o Senhor nos dê o entendimento. Traga-nos, Senhor, a clareza, a revelação, ensina-nos, Senhor, aquilo que pela nossa mente finita e carnal nós não conseguimos compreender, mas que por meio do Teu Espírito, Senhor, nós podemos compreender das coisas espirituais. Mostra-nos, revela-nos, revela-nos, ó Pai, ensina-nos a praticar todas essas coisas, Senhor. Ensina-nos a colocar em prática a fidelidade de Daniel. Ensina-nos a enxergar os tempos do fim, Senhor, a crer no reino vindouro que será entregue a Teu povo. Ensina-nos, eu Te peço, no nome de Jesus. Amém? Vamos lá, então. O capítulo 5 é um capítulo muito marcante do livro de Daniel. Já vi até muitas pessoas falarem assim que é um livro, é um capítulo bem interessante, como uma escrita assim, de algo que poderia ser até transformado num filme de terror, né? Nós vamos entender porque o capítulo 5 se passa numa época onde Belsassar era o rei que estava ali na Babilônia. Alguns estudos falam que ele era filho de Nabucodonosor, outros vão falar que ele era descendente de alguma forma de Nabucodonosor. Ele vai se tornar ali o grande rei da Babilônia, que ainda era um império, que ainda era uma potência, né? Esse grande rei, que era o Belsassar, ele vai dar um banquete e vai chamar 1000 dos seus nobres. E nesse grande banquete, com todo o orgulho que ele tinha, né? Ele queria demonstrar poder e então de uma forma muito irreverente, mesmo conhecendo as histórias de Nabucodonosor, de como Deus o havia humilhado, da necessidade lembra, né, que Daniel e os amigos dele já tinham deixado até nesse momento um grande legado do entendimento que Deus de Israel é o Deus verdadeiro. Por mais que eles estivessem ali, né, os israelitas estivessem sob o domínio da Babilônia, por causa do pecado deles. Não porque a Babilônia era melhor e mais forte, não. Não porque os deuses da Babilônia eram mais fortes, não. Eles só estão sendo subjugados pelo rei da Babilônia porque Deus, o Senhor deles, desagradou das suas atitudes, porque eles foram desobedientes, então eles estão ali exilados na Babilônia. Só que o Belsassar, ele não levou em consideração tudo que Nabucodonosor o ensinou. Ele não levou em consideração tudo que Daniel e seus amigos, né, deixaram ali, Jeremias, todo o legado que esses homens de Deus, Ezequiel, deixaram ali, mostrando que o Deus era Deus verdadeiro, o Deus era Deus verdadeiro. Com uma atitude muito irreverente, ele vai pedir nesse banquete que fossem pegados, né, que fossem levados até ali a sala do banquete, os objetos que o Nabucodonosor, o antecessor dele, as taças de ouro e de prata que o Nabucodonosor tinha tirado do templo, ou seja, eram objetos sagrados, consagrados ao culto, à adoração. Aqueles objetos eram só para
a adoração a Yahvé. Eles foram tirados do templo por Nabucodonosor, levados para a Babilônia. Nós vamos ver que Ciro, quando vai libertar o povo de Deus, ele permite que esses objetos voltem, mas Belsazar, muito irreverente, muito orgulhoso, muito inconsequente e na sua arrogância e por demonstração de poder, ele vai pedir para que fossem trazidos, né, até aquele momento, os utensílios do templo. O que vai acontecer ali? Enquanto eles estão ali profanando aquilo que era sagrado, a Bíblia diz que enquanto eles iriam beber naquelas taças, os nobres, as esposas de Belsazar, suas concubinas, enquanto tomavam o vinho, o que eles faziam? Louvavam seus ídolos, que eram feitos de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Ou seja, estavam profanando com práticas idólatras e pagãs objetos que eram do Deus verdadeiro. O que aconteceu enquanto estava acontecendo? A arrogância dele estava ali profanando esses objetos, então ele começa a ver, não somente ele, né, mas todos que estavam ali, começam a ver dedos de mãos humanas. Até me lembrei que da mãozinha da família Adams. Eles veem dedos de mãos humanas escrevendo no reboco da parede. Imagina lá que surgiu no reboco da parede dedos que escreviam perto do candelabro. O próprio rei viu a mão enquanto ela escrevia e o seu rosto ficou pálido de medo. A Bíblia diz que os seus joelhos batiam um contra o outro. Cadê a arrogância, né? Quando Deus quer mostrar o seu poder e sua soberania, ele humilha toda soberba humana, todo orgulho humano. É de fato lançado ao pó. Aquele rei queria mostrar o poder dele diante dos seus subjugados, servos e escravos, exilados ali. Na verdade, agora, ele que tá batendo o joelho, ele tá perdendo ali, né, a todas as suas forças por ver aquela imagem aterrorizante. Ele chama todos os encantadores, os sábios, os adivinhos, mas ninguém consegue compreender o que está sendo escrito ali, qual que é a mensagem que está sendo escrita ali. Ele começa a falar então que ele vai dar recompensas para quem decifrar aquele enigma. Ele fala: vou dar um manto vermelho, eu vou colocar uma corrente de ouro no seu pescoço, ele vai ser o terceiro em importância no meu reinado. E aí, quando todos os sábios chegam, nenhum deles era capaz de compreender a mensagem. Aí a rainha mãe soube do que estava acontecendo, ou seja, a rainha mãe é uma pessoa mais velha que conhece da história e que já vivenciou todo o legado que Daniel havia deixado. E aí ela vai se lembrar de Daniel e fala: não, meu filho, que o rei viva para sempre, não fique tão assustado. Há em seu reino um homem diferenciado, ele tem um espírito dos deuses. Durante o reinado de Nabucodonosor, esse homem demonstrou percepção, entendimento, sabedoria, como a dos deuses. Ele foi nomeado chefe de todos os magos, encantadores, astrólogos, adivinhos aqui da Babilônia. Esse homem, que é Daniel, a quem o rei Nabucodonosor deu o nome de Beltesazar, ele tem inteligência extraordinária, é um homem diferenciado, cheio de conhecimento e entendimento. Ele é capaz de interpretar sonhos, explicar enigmas e resolver problemas difíceis. Uau! Essa foi a simples descrição que a rainha mãe tinha deste homem. Que homem diferenciado, chamado por Deus de muito amado. Esse homem deixou um legado. Ele era diferenciado, por mais que tivesse passado por dificuldades. Nós vamos ver no capítulo 6, né, ele indo para a cova dos leões, mas ele permaneceu fiel durante toda a sua vida. E nesses momentos cruciais para a história do povo de Deus, Deus sempre tinha alguém lá com quem ele podia contar. Meu Deus. Esse homem, Daniel, nos deixou muito legado, de muito aprendizado. Então, a rainha mãe conhecia o legado dele, mandou chamá-lo, né? Deu essa dica para Belsazar, que vai mandar chamar o Daniel. Quando chega lá, ele vai falar: eu vou te dar presentes, eu vou colocar, se você conseguir decifrar, eu vou colocar um manto vermelho, uma coroa. Eu amo esse versículo, que a Bíblia diz que Daniel fala assim: os seus presentes fiquem para você. Eu não preciso dos seus presentes, eu não preciso de honra. Deus já me honrou, eu tô falando aqui com minhas palavras agora. Deus já me honrou nesse lugar.
Deus já me deu tantas coisas, Deus já me elevou a altos níveis aqui. Sinceramente, eu não preciso dos seus presentes. Eu não preciso da honra que vem de homens. Deus tem falado tanto isso comigo. Esses dias eu até postei no meu status, a Bíblia diz que muitos creram em Jesus, mas porque eles tinham medo dos fariseus, de serem expulsos da sinagoga, eles não confessavam ali, né? Eles não deixavam abertamente a sua fé. Por quê? Porque eles preferiram a glória dos homens do que a glória de Deus. Quantas vezes nós nos preocupamos tanto com a maneira como os homens pensam, e nós deixamos de nos preocupar com aquilo que vem de Deus, a glória que vem de Deus. Daniel não se importava com a glória que vinha dos homens. E quanto menos ele importava com a glória que vinha dos homens, mais Deus o glorificava em meio aos homens. Isso é muito lindo. Daniel fala, os seus presentes ficam para você, eu não preciso disso. Mas mesmo assim, eu aceito o desafio. Eu vou te falar, Belsazar, o que está escrito nessa parede? O que é esse enigma, né? E aí vai falar assim, olha. Ó rei, o Deus Altíssimo deu soberania, majestade, glória e honra ao seu antecessor, que foi o Nabucodonosor. Ele engrandeceu ele de tal modo que todos os povos, as raças, nações e línguas estremeciam de medo. Quando, porém, o seu coração e sua mente se encheram de arrogância, ele foi tirado do seu trono, despojado da sua glória, que nós lemos em Daniel 4. Foi expulso do convívio humano, sua mente se tornou como de um animal e ele viveu entre os jumentos selvagens. Lembra disso? Passou a comer capim como os bois, ele ficou doido. Minha tradução aqui da linguagem de hoje. Até que ele entendesse que é o Deus Altíssimo que domina sobre todos os reinos do mundo. É ele quem nomeia e os reis. E ele que nomeia quem ele quer para governar sobre eles. Belsazar, o Senhor é sucessor de Nabucodonosor? E sabia de tudo isso, mas mesmo assim não se humilhou, desafiou o Senhor dos céus e mandou trazer essas taças do templo. Mas o rei não honrou ao Deus que lhe dá fôlego de vida e controla o teu destino. Você esqueceu que esse Deus não é Deus só de Israel, ele é Deus de toda a terra? É ele que te dá fôlego de vida? É ele quem colocou você sobre esse trono? Nabucodonosor, que fez uma grande conquista, levantou Babilônia como o maior império da terra, mas quando ele deixou a arrogância entrar no coração, ele foi comer capim como um boi e ficou doido. Até que ele entendesse, eu não sou ninguém, eu só sou um homem que Deus escolheu para estar à frente desse reino. Mas ele também tira quando ele quer. Só que ele não entendeu isso, né? O Belsazar não entendeu isso. E aí o que Deus escreveu foi, esta é a mensagem, Mene, Mene, Tekel e Parsim. A palavra Mene significa, Deus contou os dias do seu reinado e determinou o seu fim. Passou de ti o reino. Acabou, Belsazar. Tekel, você foi pesado na balança e não atingiu o peso necessário. Ou seja, balança é a ideia da justiça. Você não foi justificado. Muito pelo contrário, suas obras são injustas. E aí, Parsim significa o seu reino será dividido e entregue aos medos e aos persas. Mesmo assim, né, mesmo não sendo uma mensagem muito boa, o Daniel vai ser honrado. E vai ser declarado terceira importância em todo o reino, vai receber as honrarias, os presentes que ele mesmo recusou. E naquela mesma noite, Belsazar, rei da Babilônia, foi morto. E Dario, o Medo, começou ali a reinar dos reinos da Média. Gente, o que nós entendemos com isso aqui? Um império destruído em um só dia, uma só noite. Conta-se a história aqui, né, da Babilônia, que eles conseguiram encontrar ali, eu não lembro exatamente como, porque eu não cheguei a pesquisar aqui agora, depois na próxima live eu vou trazer, mas como que eles conseguiram ali desviar o leito do rio, fazer ali uma entrada subterrânea e assim invadir aquela fortaleza, porque aquele homem, ele profanou, ele desafiou o Deus, o Rei dos Exércitos, o Senhor dos Exércitos, o Deus dos deuses. Nós temos que entender, gente, que é Deus quem levanta reis e presidentes e governantes. É Deus quem permite todas as coisas. Ele abate quem ele quiser. Ele derruba potências.
militares, potências políticas, potências econômicas, em um só dia, se ele quiser. Porque ele é rei e soberano sobre toda a terra. Amém? O Daniel, então, capítulo 6, nós vamos ver sobre uma linda história ali na Cova dos Leões. Daniel capítulo 6, nós vamos ver que agora já no reinado do rei Dário, né? Ele resolveu dividir, esse rei resolveu dividir o império, né? O reino em 120 províncias e levantar administradores, em outras passagens a falar sátrapas, amor, sátrapas. Que são administradores, líderes, né, que estariam à frente ali, supervisionando os altos funcionários e protegendo os interesses do rei. Daniel já tinha um legado, Daniel já tinha um legado. Então ele foi colocado ali nessa posição de honra, né? Ele se tornou com o tempo mais capaz do que todos os outros administradores e altos funcionários. Por causa dessa grande capacidade, o rei planejava colocá-lo à frente de todo o reino. Ele iria se tornar ali, de fato, um dos homens mais importantes do reinado. Só que aí os outros administradores e altos funcionários, ou seja, não era o povo, eram os líderes. Os outros líderes, por inveja de Daniel, ao ver como ele se destacava, como ele crescia, como ele era bem visto aos olhos do rei. O rei gostava de Daniel, gente. Nós vamos ver isso, né, no decorrer da história. Daniel não era qualquer pessoa, ele tinha um lugar no coração do rei. E aí aqueles homens, esses administradores, eles começaram a procurar algo na vida de Daniel que o incriminasse. Algo para ali afetar, né, todo o crescimento ali dele, no reinado. Só que a Bíblia diz, gente, que não achavam nada. Nada que pudesse incriminar, nada para criticar, nada para condenar. Ele era leal, responsável, digno de confiança. Daniel era excelente. Tinha um espírito de excelência em Daniel. Isso faz a gente meditar no quê, gente? Será que se pessoas se levantarem por sentir inveja de nós e começarem a procurar em nossa vida algo para nos incriminar, será que vai ser difícil encontrar como Daniel? Ou será que vai ser fácil? Sim. Será que nós temos procurado viver uma vida inculpável diante da sociedade? Ou será que nós não estamos muito diferentes daquilo que todos os pecados de estimação que o mundo tem? Isso é muito sério. Daniel foi ali analisado, sondado, porque se achasse algum pecado nele, se ele fosse infiel em alguma coisa ao rei e ao império, ao povo, ele iria ser massacrado por aqueles que queriam destruir ele. E a Bíblia diz que nós temos um inimigo que anda ao nosso derredor procurando uma brecha. A Bíblia também diz que nós temos que ser, no meio de uma geração corrupta e pervertida, nós temos que ser inculpáveis, que as pessoas olhem para nós e procurem motivo para falar mal de nós e não encontrem. Que para falar mal de nós eles vão ter que inventar coisas, vão ter que ser calúnias, distorções, porque nós vivemos uma vida inculpável. Nós temos que entender que existe uma ética cristã e que nós precisamos viver essa ética, por mais que nós tenhamos que viver menos do que o mundo viva, com menos recursos, com menos lazer, com menos prazeres. Assim como Daniel abriu mão daquela comida do rei, porque ele não queria ali se contaminar, ele também era inculpável. Aí eles pensavam, como que a gente vai pegar esse homem? Se ele é inculpável na lei daqui dos medos e dos persas. Eles falavam, já sabemos, já sei. Nós vamos acusar Daniel em relação às leis do seu Deus. Então eles pensam, todos os dias Daniel ora 3 vezes por dia ao Deus dele. Se a gente não consegue pegá-lo, incriminá-lo na lei aqui dos medos e dos persas, nós vamos ter que colocar ele numa situação difícil, aonde ele vai ter que falhar na lei de Deus.
Ele vai ter que escolher. Ou ele faz aquilo que a lei do Deus dele manda, ou ele continua vivendo de forma irrepreensível diante de Deus, ou ele fica de modo irrepreensível diante do mundo, ou do caso do rei físico Dário. Vamos colocar, para destruí-lo, vamos colocar diante dele a escolha. Ou você é de Deus, ou você agrada a Deus, ou você agrada ao mundo, ao rei. Então, o que eles tentaram fazer? Nós vamos falar para o rei, fizeram lá toda uma armação, vamos falar para o rei, ó, a partir de agora ninguém vai poder orar a ninguém, a nenhum outro Deus, a nenhuma outra pessoa, a não ser ao Senhor, rei. E se alguém fizer qualquer oração a outro Deus ou a outra pessoa, essa pessoa vai ter que ser lançada na cova dos leões. E marca aí, né, sela esse, como é que fala, gente? Sela esse... Esqueci a palavra. Eu vou falar tratado, até que eu lembro, tá? Sela esse tratado, porque na lei dos medos e dos persas, nada que o rei selar, tudo que o rei falar não pode ser revogado, né? Decreto. Obrigada, amor. Achei que você não estava ouvindo. Sela esse decreto porque ele não vai poder ser revogado. Ou seja, se alguma pessoa fizer isso, ela vai ter que ser lançada na cova dos leões. E aí, de fato, quando o rei permitiu, né, houve ali toda aquela... Contou-se, falou-se nas províncias todas aquela ordem, aquele decreto. O que Daniel faz? A Bíblia diz que... quando Daniel soube que a lei tinha sido assinada, foi para casa e, como de costume, ajoelhou-se no quarto andar de cima, com as janelas abertas em direção a Jerusalém, ou seja, ele não fez escondido, fez do jeito que ele fazia antes, orava 3 vezes por dia e dava graças ao seu Deus. Eu tô aqui na Babilônia, Senhor, mas meu coração pertence a ti, a tua terra, esse povo que é teu, a tua presença que habitava ali naquele templo em Jerusalém. Eu estou nessa terra, mas eu sou peregrino aqui. Se eu tiver que morrer, morrerei, como disse os amigos dele. Não vou deixar de lembrar-me que eu não sou daqui. Eu sou peregrino, eu sou estrangeiro. Ele subia ali, né, e na janela ele orava 3 vezes por dia. A Bíblia diz que por causa disso, eles falaram pro rei, ó, rei, vamos ter que jogar Daniel, porque ele tá orando. A Bíblia diz que o rei ficou muito triste, procurou de toda forma salvar Daniel, mas não conseguiu. E Daniel foi então jogado ali na cova dos leões. O rei vai dizer, Daniel, que o seu Deus, a quem você serve tão fielmente, te livre. O rei fica tão angustiado que ele não participou de tudo que ele participava ali como rei, né, do entretenimento noturno. A Bíblia diz que ele passou a noite em jejum, não conseguiu dormir. De manhã bem cedo já se levantou correndo e foi à cova dos leões e gritou, Daniel, servo do Deus vivo, o Deus a quem você serve tão fielmente pôde te livrar dos leões. E Daniel responde, ó rei, que o rei viva para sempre. Meu Deus enviou seu anjo para fechar a boca dos leões, de modo que não me fizessem mal, pois fui considerado inocente aos olhos de Deus. Eles tentavam pegar algo que incriminasse Daniel, e incriminaram Daniel segundo a lei do próprio Deus, e aí o próprio Deus inocenta Daniel. Não, ele não foi encontrado injusto, ele não foi encontrado com impiedade, ele é justificado diante dos meus olhos. E a Bíblia diz que Deus enviou o anjo, fechou a boca dos leões. O rei fica tão bravo com aqueles que fizeram aquela trama ali, que jogou tanto os líderes, né, os sátrapas, quanto as suas famílias. E antes que eles chegassem ao fundo da cova, os leões já tinham atacado e despedaçado eles, até porque eles passaram, né, uma noite em jejum, então estavam com muita fome. E ali o rei vai dar uma mensagem a todos, né, essas 120 províncias, todos os povos, todas as raças, nações e línguas. Ele vai dizer, paz e prosperidade, decreto que todos em meu reino devem tremer de medo diante do Deus de Daniel. Pois ele é o Deus vivo e permanecerá para sempre. Seu reino jamais será destruído, seu domínio não terá fim. Ele livra e salva o seu povo, realiza sinais e maravilhas no céu, na terra. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Olha como que a nossa fidelidade
faz com que haja intervenções sobrenaturais de Deus. E essas intervenções e maravilhas que Deus faz honram o nome dele, até na boca daqueles que não fazem parte do povo de Deus. Eles têm que reconhecer que o Deus que nós servimos é Deus verdadeiro. Deus, todas as vezes que Daniel, ali nós vemos na fornalha também, com os amigos de Daniel, toda vez que Deus operava um grande sinal e maravilha, todos tinham que reconhecer, esse Deus é o Deus verdadeiro. Então, às vezes, Deus vai nos colocar em situações que, quando Ele nos livrar dessas situações, as pessoas vão olhar para nós e vão falar, de fato, não vão dizer, de fato ela é uma mulher de Deus, de fato ele é homem de Deus. Não, eles vão glorificar a Deus. De fato, o Deus a quem ela serve é o Deus verdadeiro. De fato, o Deus que ele pregava é o Deus verdadeiro. É Yahvé, é o Senhor. Amém? Gente, para falar sobre como isso se aplica, né, à nossa prática, nós temos que entender que muitas vezes nós vamos ser provados nisso. Deus vai permitir muitas vezes, né? E o inimigo vai tentar nos destruir dessa forma, colocando em nós situações onde a gente vai ter que escolher. Ou eu faço aquilo que eu considero certo, ou eu faço aquilo que o mundo considera certo. Muitas vezes, as coisas, né, que a gente acredita que é o certo, elas vão bater ali com aquele senso comum. Mas vai ter coisas que nós vamos ter que proclamar que o mundo não vai aceitar. E aí Deus vai nos provar nessas situações. A gente vai continuar agradando a Deus, sendo fiéis a Deus, ou sendo fiéis ao mundo. Sabe, Daniel, ele tinha um espaço muito importante no coração ali do rei Dário. E o rei Dário tinha liberado um decreto. Ninguém vai poder orar a ninguém a não ser a mim. E Daniel, por mais que respeitasse aquela autoridade, ele honrava mais a Deus e ao seu relacionamento com Deus. Eu creio que nesses últimos dias, no Brasil, nós vamos ser provados. E muitas vezes, e muitos de nós vão ter que nos posicionar, apesar de esse posicionamento poder nos gerar consequências e perdas. Nós vamos ter que nos posicionar. Mas olha, creia que o Senhor vai nos livrar. Ainda que morramos, nós sabemos a quem nós servimos, né? Como os amigos de Daniel falaram. Ainda que a gente seja morto, a gente não vai deixar de servir fielmente a esse Deus. Porque, gente, muitas vezes ele vai nos livrar e nós vamos continuar vivos nessa terra. Outras vezes, muitos de nós, eles vão ser mártires. Deus não vai livrar porque Deus tem planos para aquela pessoa, com o legado daquela pessoa. Nós falamos tanto do Charlie Kirk. Hoje eu vi um vídeo Hoje, né? Hoje é que dia, gente? Deixa eu só deixar... 15 de setembro. Eu não sei o que vai ter acontecido até dia 22 de setembro, mas hoje eu vi um vídeo do Charlie Kirk, da Ana Paula Valadão, aos prantos, chorando, falando, tá acontecendo um avivamento nos Estados Unidos, as pessoas estão procurando as igrejas, depois da morte do Charlie Kirk, tá vindo um avivamento aqui. Vocês entendem? Deus não livrou ele. Mas não é o Deus de Daniel, é o Deus do Charlie Kirk? É, mas muitos também, Deus permitiu que fossem martirizados, porque aquele martírio resultaria em uma grande revolução, em um grande avivamento. Então, no fundo, é tudo para a glória de Deus. Se Deus livrar, é para a glória dele. Se Deus não livrar, é para a glória dele. O que cabe a nós? Entender que o reino vai ser dado ao povo de Deus, mas aqueles que permanecerem fiéis até o fim. Nós precisamos permanecer fiéis. Amém? Se posicione. Se posicione. Não fique em cima do muro. Não tenha medo de falar a sua posição. O Charlie Kirk não teve medo. Ele foi fiel e ainda que se levantaram contra a vida dele, a morte dele tem causado grande impacto mundial. Aquilo que a vida dele talvez jamais poderia alcançar, a morte dele tem alcançado. Deus é fiel. Nós sabemos que agora ele está com o Senhor. E ele está descansando com o Pai. Ele está na presença ali do Altíssimo, do Todo-Poderoso. Então, nós não podemos pensar que ele foi um perdedor. Não, ele foi um vitorioso. A Bíblia diz no final do capítulo 6 que Daniel prosperou durante o reinado de Dário e durante o reinado de Ciro, o persa. Gente, sempre que nós passarmos em uma etapa, em uma prova,
nós vamos ser enviados a novos níveis, tanto espirituais quanto também daquilo que Deus quiser nos entregar nessa terra. Só que a gente vai ter que passar na prova primeiro. Todas as vezes que eles passavam em provas, lembra? A gente não é ninguém aqui, a gente é junto com todos os outros novos que foram enviados. Mas aí eles permaneciam fiéis, não se contaminaram com os manjares do rei, e aí eles estavam mais bonitos, eles eram mais sábios. Daniel era 10 vezes mais esperto, mais sábio, mais inteligente do que qualquer pessoa, porque eles foram fiéis no primeiro passo. E aí o que acontece? Eles receberam honra. Aí vieram os 4 ali da fornalha, os 3 da fornalha, né? E aí depois o que aconteceu? Receberam honra por terem passado. Daniel permaneceu fiel, recebeu honra. Nós vamos passar por cada prova, e vão ser provas difíceis, gente. Enfrentar leão não é fácil não, pelo amor de Deus. Um leão todo dia. Mas quando nós permanecermos e vivenciarmos o livramento de Deus, nós vamos ser levados a novos níveis. Amém. Graças a Deus por causa disso. Permaneça. Não é fácil para ninguém. Ninguém que é santo. Ninguém do povo santo, que eu quero dizer. Não vai ser fácil, mas vai valer a pena. Amém. Daniel prosperou. Deixa eu ver o que eu ia falar aqui. É isso mesmo. Então vamos para o capítulo 7. A partir de agora, deixa eu explicar que o livro de Daniel, ele é um livro muito simbólico. Ele tem questões que vão acontecer, né? Muitas profecias de dupla referência que aconteceria depois de Daniel. Por exemplo, quando vai falar dos reis que viriam depois da Babilônia. Depois da Babilônia, gente, quem conquistou a Babilônia foram os medo-persas. Só que depois vinha a Grécia e depois viria Roma. Só que antes de tudo isso acontecer, Deus vai revelar isso para Daniel. Vai revelar de forma muito simbólica, através de visões ali. Ele vai ter revelações, vai ter que precisar do anjo Gabriel para revelar muita coisa para ele. Tem muita coisa que é escatológica. Pedir a ajuda do meu marido. Então amanhã vocês vão ver o vídeo aqui com o Edmundo falando sobre o final do capítulo de Daniel. Graças a Deus, porque eu pedi essa ajuda para ele. Eu vou estudar também, tá? Prometo, vou ler e vou estudar, mas ele vai trazer o entendimento para nós de Daniel 9, 10, 11 e 12. Hoje nós vamos até o 8, né? Então tem muitas profecias que vão apontar para os tempos que viriam logo depois de Daniel, mas muitas também que vão apontar para os tempos do fim, que são escatológicas, para o anticristo. Inclusive, Jesus vai falar sobre essa profecia de Daniel, lá em Mateus 24. Nós vamos ver muitas profecias com relação ao anticristo, a grande tribulação. É muito profético, é muito espiritual. Mas daquilo que eu estudei, daquilo que o Espírito Santo for trazendo aqui a nosso entendimento, nós vamos falar um pouquinho sobre o capítulo 7 e o capítulo 8. Vamos entender aqui, primeiro no capítulo 7, a gente vai entender que volta um pouquinho, né? O capítulo 6 tá lá no reinado de Dário, Medo-Persa, mas no capítulo 7 a gente vai ver que ainda, né, quando Daniel vai escrever sobre essas visões, estão ainda no reinado de Belsazar, ou seja, o rei da Babilônia, né? Daniel então teve um sonho e visões enquanto estava deitado em sua cama. Ele começa a escrever o sonho que ele viu. Naquela noite, em visão, Daniel viu uma tempestade muito grande que viria ali, né? Agitava o mar e que soprava ventos fortes em todas as direções. Desse vento forte, ele vai ver emergir 4 bestas enormes. A primeira besta era como um leão, inclusive já no capítulo 7, versículo 15, a gente já vai ver que, o 17 na verdade, a gente já vai ver a explicação. Ó. Essas 4 grandes bestas representavam 4 reinos que surgirão da terra. Então essa visão que ele teve de bestas que emergiam do mar depois de uma grande tempestade, se referia a reinos que viriam. Esse primeiro essa primeira besta, que era um leão com asas de águia, é interpretada como sendo a Babilônia. Enquanto ele observava, as asas foram arrancadas e ficou com o pé no chão, como um ser humano. E foi dado uma mente humana. E aí vem uma segunda besta, que se parecia com o urso. Essa segunda besta é interpretada como o rei que viria depois da Babilônia, que eram os reis, o reino da Média e da Pérsia. Então vai vir, ele se levanta sobre um dos lados
e tinha na boca entre os dentes 3 costelas. Então foi-lhe dito: levante, devore a carne de muitos. Em seguida vem um terceiro reino, que é representado pela terceira besta, que parecia como um leopardo. Esse reino é interpretado como sendo o reino da Grécia, que veio liderado por Alexandre, conhecido como Alexandre o Grande. Pesquisei um pouquinho só sobre ele. E Alexandre o Grande, ele foi um grande líder militar. Ele foi invicto em toda a guerra que ele participava, ali representando a Grécia, ele era vitorioso. Ele trouxe o helenismo, agora fugiu a palavra, mas acho que é isso mesmo, helenismo, que foi muito inteligente da parte dele, que ele queria trazer uma única língua, né? Tanto que o grego, né? A Bíblia foi a Septuaginta, por exemplo, ela foi a Bíblia da época de Jesus, que era escrita ali no grego comum. Então, o que ele fez? Ele começou a fazer, a dominar muitas nações, fazendo com que elas falassem a mesma língua, tivessem a mesma cultura. Nós vamos entender que tudo isso era plano de Deus, porque ele queria alcançar os povos da terra. E aí ele vai trazer essa língua comum para que a mensagem fosse divulgada, né? A gente vai chamar isso de o tempo... a plenitude dos tempos, né? Que quando Roma veio, ela preparou as estradas, já tinha o grego como aquela língua comum, então o evangelho foi disseminado sobre toda a terra num tempo muito específico. Jesus veio no tempo propício para que o evangelho fosse alcançado ali, né, em toda a terra. Esse Alexandre o Grande, uma coisa que eu achei interessante sobre ele, é que ele foi pupilo, né? Ele foi ensinado por Aristóteles. Foi um grande sábio, né? Então a gente vai ver que ele recebeu muita instrução de um homem muito sábio, muito conhecido, né, por sua sabedoria, não uma sabedoria divina, mas aquele homem, por ser ali discipulado por esse sábio, ele foi invicto e liderou, né, ali um grande império. Só que mesmo depois dele ainda viria Roma, né? Esse leopardo é simbolizado, é interpretado por muitos como sendo a Grécia, de Alexandre. E aí, aí ele vê uma quarta besta, terrível, assustadora e muito forte, que devorava e despedaçava suas vítimas com grandes dentes de ferro e esmagava o resto debaixo dos seus pés. Ela era diferente das outras 3 e tinha 10 chifres. Esses 10 chifres são simbolizados por 10 reis. E aí no meio deles apareceu um chifre pequeno. Esses 3 dos chifres maiores foram arrancados pela raiz para dar lugar para esse chifre pequeno. E então a Bíblia diz que ele falava com arrogância, ele tinha uma boca que falava com arrogância. Esse chifre aqui, ele pode se referir a um homem que veio profanando o templo ali, que eu vou falar um pouquinho sobre ele, que é o Antíoco Epifânio, mas também é uma dupla referência que simboliza o anticristo. Esse homem tinha uma boca que falava com arrogância e aí, enquanto Daniel observava na visão dele, foram colocados alguns tronos e o ancião se sentou para julgar. Esse é o nosso Deus. Suas roupas eram brancas como a neve, seu cabelo como a mais pura lã. É assim que Jesus é visto também por João no Apocalipse, né? Sentava-se num trono de fogo com rodas de chamas ardentes. Me lembrei das rodas vistas por Ezequiel. Um rio de fogo brotava da sua presença. Milhões de anjos o serviam. Muitos milhões estavam diante dele. O tribunal iniciou o julgamento e os livros foram abertos, ou seja, juízo. E aí, continuei a observar, pois podia ouvir as palavras arrogantes do pequeno chifre. O pequeno chifre ainda continuava falando com arrogância. Aí, ele vai ser morto, destruído e lançado no fogo. E aí, no final dessa visão, o Daniel vê alguém semelhante a um filho do homem. Uma imagem humana, que é o nosso Senhor Jesus, né? Ele é a imagem do Deus invisível. Habitava nele ali, né? Toda a divindade, meu Deus. E aí ele vinha
com as nuvens do céu, nós sabemos que Jesus vai vir, né, nas nuvens, se aproxima do ancião e foi conduzido à sua presença. Do ancião, Deus Pai, ele recebe autoridade, honra e soberania para que os povos de todas as raças, nações e línguas lhe obedecessem. Seu domínio é eterno, não terá fim e o seu reino jamais será destruído. Vai vir muitos reinos, Daniel, mas por fim vai vir aquele que vai se sentar no trono e o reino dele é eterno. Versículo 15 fala que Daniel ficou perturbado. As visões aterrorizaram ele. Lembra que ele era um interpretador de sonhos? Só que não era ele. Era o Espírito de Deus que estava sobre ele, porque ele vê toda aquela visão, não entende nada, então ele vai clamar. Ele se aproxima de um dos que estavam em pé junto ao trono e pergunta aquilo que significava. E aí ele vai ter, então, a explicação, né? Essas 4 bestas simboliza 4 reinos, e começa a explicar dos chifres. Quando fala desse rei, desse chifre pequeno, diferente dos 10, mas que vai subjugar 3 reis, fala o seguinte, versículo 25, ele vai desafiar o Altíssimo e vai oprimir o povo santo do Altíssimo. Tentará mudar suas festas sagradas e suas leis. E eles serão colocados sob o controle dele por um tempo, tempos e meio tempo, que seria 2 anos e meio. Contudo, o tribunal o julgará e todo o seu poder será tirado e completamente destruído. Então serão dados ao povo santo do Altíssimo a soberania, o poder e a grandeza de todos os reinos debaixo do céu. O reino do Altíssimo permanecerá para sempre, e todos os governantes o servirão e lhe obedecerão. E aí ele fica atemorizado, não conta essas visões que ele teve para ninguém. O que a gente entende, gente? Deus está deixando claro, o meu reino vai ser dado para a igreja. O reino vai ser dado ao povo santo do Altíssimo, que é a igreja, a noiva do Cordeiro. E nós reinaremos com Cristo para todo sempre. O reino, hoje, Daniel, pode ser da Babilônia, mas vai vir a Medo-Persa. O reino Medo-Persa, né? A Média e a Pérsia. Vai vir a Grécia, vai vir Roma. Mas no tempo do Senhor, o reino vai ser entregue para o povo de Deus. E eles vão reinar para sempre com o Altíssimo. E então, Daniel capítulo 8, vai ter uma nova visão. Agora é no 3º ano de Belsazar, né? 2 anos depois dessa primeira visão, que foi no 1º ano. E aí ele começa a ver um carneiro com 2 chifres compridos. Um dos chifres era mais comprido do que o outro. Mas aí o carneiro dava chifrada em tudo, nada podia detê-lo. Só que aí surge um bode. E esse bode tinha um chifre enorme. E esse bode vai na direção do carneiro e avança sobre ele em fúria. O bode ataca furiosamente o carneiro e atinge com um golpe que quebrou seus 2 chifres. Inclusive, quando fala desse chifre proeminente, vai nascer um pequeno chifre, novamente falando sobre um pequeno chifre, cujo poder se tornou muito grande. Estendeu-se para o sul e para o leste em direção à terra gloriosa. Seu poder chegou aos céus, onde atacou o exército celestial, lançou à terra alguns dos exércitos e algumas das estrelas e os pisoteou. Chegou a desafiar o comandante do exército celestial ao suspender os sacrifícios diários oferecidos a ele e destruir o seu templo. E é interessante que Daniel está ouvindo ali e 2 seres santos que estavam conversando entre si. Um ser pergunta para o outro, o que significa isso? Até quanto tempo vai durar essa visão? E aí o outro ser responde, porque Deus é didático na visão, ele quer explicar para Daniel. Dessa vez Daniel não perguntou, mas ele ouviu um outro ser perguntando para outro ser celestial e eles tendo essa conversa explicativa aqui. E aí, Daniel não entendeu nada, até que Gabriel, né, pensa, gente, o anjo Gabriel que foi lá falar com Maria, nesse mensageiro, vai falar com Maria do nascimento do Salvador, um homem para diante de Daniel, e esse homem vai gritar, Gabriel, explique a este homem o significado da visão. Quando Gabriel se aproxima, Daniel fica tão aterrorizado que se prostra com o rosto ao chão, e diz, filho do homem, aí ele diz, né? Filho do homem, você precisa entender que os acontecimentos da visão referem-se ao tempo do fim. Daniel desmaia, gente, porque as coisas espirituais, para nós que somos físicos, para nós que somos finitos, para nós que somos pó, só por meio de uma graça de Deus mesmo, para a gente vivenciar coisas tão sobrenaturais. Então, Gabriel
desperta Daniel com um toque e ajuda ele a ficar em pé. E aí ele começa a explicar, ó, o carneiro com 2 chifres representa os reis da Média e da Pérsia, o bode representa o rei da Grécia, o grande chifre entre os olhos representa o primeiro rei do Império Grego, os 4 chifres proeminentes que aparecem no lugar do chifre grande mostram que o Império Grego vai se dividir em 4 reinos, e aí chegará a enfrentar uma batalha, vai falar desse último rei, né? E aí Daniel vai ouvir tudo isso, vai ficar muito abatido, doente, porque assim, é uma revelação muito profunda, muito espiritual. Ele até consegue se levantar, voltar a tratar dos negócios do rei, mas a visão vai deixar ele muito perturbado, porque ele não conseguia entendê-lo. Deixa eu falar um pouquinho sobre esse chifre pequeno que é representado, que pode representar tanto esse que eu disse que é o Antíoco Epifânio, quanto o anticristo no final dos tempos. Aqui tá falando que esse homem, ele era um homem terrível, ele iria profanar o templo, ele iria suspender os sacrifícios e foi o que esse homem fez. Esse Antíoco Epifânio, que ele era conhecido como louco, eles pegavam a palavra Epifânio e usavam outra palavra grega que era parecida e que significava louco, ele profanou o templo, gente, a ponto de fazer um sacrifício de um porco. Lembra que um porco é um animal impuro. Os judeus não comem porco, principalmente, até hoje, né, os judeus que são ortodoxos, amores, são os judeus ortodoxos que não receberam Jesus ainda, né, os messiânicos e os ortodoxos. Eles continuam sem comer porcos, até hoje, era um animal extremamente impuro. O que esse homem faz? Ele profana o templo, ele sacrifica um porco ali. Ele levanta uma estátua de Zeus e fala que ali que deveria ser oferecido sacrifício. Ele suspende o sacrifício ali no altar sob pena de morte, a ponto de que aquilo, né, gerar uma revolução que é chamada da Revolução dos Macabeus, que foram ali se levantar contra aquele homem, contra tudo que ele estava fazendo. Ou seja, essa profecia, ela vai se cumprir, né, em Antíoco, só que a gente vai entender também que vai vir o anticristo, que ele vai se sentar no trono, ele vai construir um novo templo e ele vai se declarar como Deus, ou seja, ele é uma boca que fala com arrogância. A Bíblia diz que vai ter um sopro de Jesus que vai destruí-lo. Mas até que eles, né, que chegue o tempo da destruição, ele vai trazer também muita profanação. Ele vai trazer também muitas coisas ali dentro do próprio templo, né, que vão ser abomináveis. É isso que eu queria falar desses 4 capítulos. Eu espero que tenha sido edificante para vocês. São capítulos complicados, mas eu creio que para trazer para a prática, Deus revela tudo aos seus, né, amigos. A Bíblia diz que ele não faz nada sem antes revelar aos seus profetas. Uma parte linda que eu esqueci de falar é que... Ah, não, esse tá no 9. O Edmundo vai falar sobre ela amanhã. A Bíblia diz que Daniel estava estudando a palavra quando ele vai compreender que Jeremias tinha falado, né, que seria o exílio em 70 anos, ou seja, Daniel também estudava a Bíblia como nós estamos tentando estudar aqui. Enquanto a gente estudar, nós vamos ter revelações, coisas que nós não vamos entender, mas se nós permanecermos, se nós não desanimarmos, nós vamos ter revelações do tempo do fim, daquilo que Deus está fazendo na terra, daquilo que vai acontecer. Eu creio que Deus tem para revelar para a igreja, para dar essa autoridade para a igreja, esse poder para a igreja, para entender os tempos e as estações, né? Isso é muito lindo. E, sobretudo, permanecer fiéis, apesar das consequências. Porque ainda que lançados na cova dos leões, o Senhor estará conosco ali. Amém? Quero agradecer a todos que assistiram esse vídeo até o final. Que Deus abençoe vocês e que todos nós possamos colocar em prática tudo aquilo que nós aprendemos aqui. Beijinho, com Deus e até amanhã, se Jesus permitir, às 3 horas, um novo vídeo aqui no Instagram. E depois de amanhã eu volto na quarta-feira, começando o livro de Oséias. Com Deus, Deus abençoe e até a próxima.